Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto sério. Eu resolvi fazer esse vídeo com o intuito de alertar as pessoas, várias pessoas que estão passando por relacionamento abusivo. E pra quem também já passou, já se libertou, enfim, porque a gente sabe que, né, o feminicídio tá aí. A morte das mulheres acontece todos os dias, em todos os lugares, e isso é muito chato, é uma coisa muito séria. E eu sempre falo disso, né? Essa questão do feminismo, essa questão de você se aceitar, de você se amar, de você não mudar por uma outra pessoa. Eu acho que tudo tem um limite. E eu resolvi falar sobre relacionamento abusivo porque é a causa de muitas mortes de mulheres, é o início do relacionamento abusivo. Então, eu fiz uns stories perguntando se alguém já tinha passado por relacionamento abusivo e se queriam falar sobre aquilo, porque eu sei que é uma coisa bem difícil, né? Tem muita gente que passa e não tá aberta a falar, não porque não quer, mas porque não consegue, ainda tá num momento muito delicado. Então, eu consegui uma pessoa, não esperava, consegui uma pessoa pra falar. Ela não vai estar falando, eu vou tentar estar retratando um pouquinho da história dela, eu vou falar as coisas que acontecem em um relacionamento abusivo para alertar vocês, porque normalmente são comportamentos bem parecidos de todas as pessoas que passam por relacionamento abusivo e o abusador. Então, quer dizer, na verdade, o abusador tem um perfil muito parecido. Então, ela, por outros motivos, ela não pode estar aparecendo, enfim, casos, né, de justiça e tal e tudo. Eu vou estar contando essa história pra vocês e espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ajudar outras mulheres e que possa fazer essa mensagem chegar em quem tá precisando. E já é muito importante se uma pessoa já conseguir enxergar que tá num relacionamento abusivo e encorajar alguém a sair, eu já vou ficar muito feliz e já vou estar, assim, já ter feito a minha missão, assim, com esse vídeo. Então, gente, vamos lá. Pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui. E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, tá bom? Primeiramente, quero agradecer essa pessoa que se disponibilizou a falar comigo. Muito obrigada, você é muito especial. E agora vamos lá, contar a história. Essa pessoa me contou que conheceu o companheiro dela, enfim, e eles começaram um relacionamento. E o que acontece? Ela falou que já desde o início ela notou uma incompatibilidade de pensamentos. Por quê? Porque eles são de países diferentes. E aí ele tinha um comportamento meio preconceituoso. E ela falou, como ele não era do mesmo lugar onde eles estavam morando, ela falou, nossa, isso vai unir a gente, porque ele sabe que eu passo, enfim, mas na verdade não foi. Ele era uma pessoa preconceituosa e ela é totalmente contrário. E, enfim, depois eles engataram no relacionamento mesmo assim, ela se apaixonou por ele. E aí o que aconteceu? A ex-namorada chegou pra ela pra falar, meio que tentar alertar ela sobre a questão dele ser uma pessoa muito possessiva, dele ser uma pessoa muito ciumenta, dele falar do jeito dela se vestir, porque era assim que ele agia com ela, com essa ex, num relacionamento que eles tiveram, que foi até longo. Só que é aquilo, ela pensou, né? Ai, ex, tipo, não deu certo com ela e agora ela não quer dizer que não vai dar certo comigo. Mas, na verdade, essa menina tava querendo meio que alertar ela, sabe? E eu achei isso muito legal da parte da ex, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ai, tá bom, cria uma antipatia, né? Por causa dessa coisa que colocaram na nossa cabeça, porque ex, porque aí não pode ser amigo, botam lá, enfim. E aí você fica essa demonização de ex, disso, daquilo outro, que, tipo assim, gente, na verdade nada mais é do que uma pessoa que passou pela vida do seu companheiro atualmente, entendeu? Não deu certo, mas não precisa também, sem você conhecer a pessoa, você ficar, enfim, julgando e endemonizando a pessoa, né? Enfim. Com isso, eu não quero dizer que é culpa dela se ela se ela pensou isso, entendeu? Não tô falando isso.
Mas pra deixar claro que às vezes a gente tem que parar um pouco com essa coisa de ai, ex, ai, isso, ai, aquilo. Enfim. E aí, ela ficou um pouco assim, mas continuou, né, o relacionamento dela. Ela tava muito apaixonada, ela falou que ele era muito doce e tudo. E continuaram o relacionamento. Depois, o que acontece? Eles logo foram. Ele convidou ela pra morar junto. E aí ela falou, nossa, que legal, tipo, a pessoa que eu amo tá também interessada em mim, tá querendo ficar comigo, enfim. E tudo rosas. O que aconteceu? No meio dessa história, desse relacionamento, teve um bebezinho. E aí, foi aí que, enfim, começou... Não foi aí que começou a desandar, já antes, mas depois piorou, porque ela ficou mais presa, né? Essa pessoa ficou mais presa ao abusador. E aí, o que aconteceu? Ela engravidou, teve bebê, ele em nenhum momento falou pra ela abortar, ele ficou do lado dela, ele falou, a gente é uma família, e ela falou, era tudo que eu queria ouvir naquele momento. E eu nesse vídeo eu quero falar de alguns pontos que é a pressão da sociedade e a igreja e a gente achar normal certas coisas que não estão normais, tá, gente? Então, ela falou, nossa, eu saí de casa com pouco tempo de relacionamento, minha família era contra porque minha família é da igreja e não acho isso certo. Então, eu engravidei, agora como que vai ser, né? E aí, tudo que ela queria ouvir naquele momento era que ele ficasse do lado dela, porque ela falou, gente, tem pouco tempo de relacionamento, e ela pensou que ele simplesmente fosse largar ela, e ele falou, não, a gente é uma família. E, ótimo, foram viver juntos, ela teve neném. E aí ela falou que ele, depois de um tempo, começou a ter comportamentos ruins em relação a ela. Ele falava que estava com medo de não ser um bom pai, que são coisas que acontecem com todo mundo. Mas o que aconteceu? Ela também tinha medo, porque era uma coisa toda nova para ela também. E o que acontecia? Ela via que ele estava nervoso, ela reprimia os sentimentos dela para cuidar dele. E ela disse que foi assim a gestação inteira. Então, para ela não passar o nervosismo para ele, ela pegava toda aquela pressão dele e dela e reprimia para ficar tudo bem para ele. Depois, ela falou que começaram outras pressões, pressão com o corpo. Aí ele começou a falar, ai, nossa, você não acha que o seu corpo não tá muito legal? Aí pressão pra emagrecer. Ela, tipo, com dias de ter acabado de ter o bebê. E ela tendo que fazer tudo. E ela falava, tudo bem, mas agora não dá, não tem como. E ela super cansada, né? Enfim, todo mundo sabe como é que é a correria de quem acaba de ter bebê. E aí, teve essa pressão do corpo. Ela falava que tinha pressão sexual também. Ele ficava forçando pra fazer sexo com ela, mesmo, tipo, quando ela não queria. Ela falava claramente que não queria, ele ficava forçando ela. Gente, outra coisa, não é normal você transar se você não tá com vontade. Não é normal. A gente tem uma coisa, né, que a gente cresceu. Eu lembro que quando eu era menor, e até pouco tempo atrás eu vi reportagem de famosos falando, pra satisfazer um homem, você tem que estar pronto a hora que ele quiser. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, não é assim. Tá tudo bem você não querer transar na mesma hora que o seu companheiro quer, sabe? São corpos diferentes, são momentos diferentes, cada um tem uma necessidade. Então, não é não. E tá tudo bem, tem dias que você não vai querer naquela hora, tem dias que o seu parceiro não vai querer naquela hora. E tá tudo bem. Não precisa ficar inventando coisas e... Eu sei, eu não quero ser hipócrita, falar que, ai meu Deus, não é todo mundo assim. Eu sei, gente, mas a gente tem que começar de algum lugar e a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, sabe? Alguém tem que falar que não tá ok o seu companheiro ficar forçando você a fazer uma coisa que você não quer, tá bom? Até o ponto que chegou que ele começou a colocar, depois que o bebê nasceu, ele ficou muito estressado. Mesmo que ele não fizesse nada dentro de casa, ele não fazia nada dentro de casa, não ajudava com a neném. E ela falou que chegou um momento que ela simplesmente estava ali para manter a casa arrumada, cuidar da criança e ter relação sexual.
Sendo que a situação foi começando a se agravar porque tudo ele colocava a culpa nela. Mesmo que tivesse tudo certo, ela tentasse fazer o máximo com uma criança pequena tentando se virar, sempre ele colocava a culpa nela de todas as coisas. E se tudo tivesse bem, ele arrumava algum jeito. E se a coisa tivesse acontecido com ele, por exemplo, alguém falou alguma coisa pra ele no trabalho, ele falava que a culpa era dela, que ela tava em casa cuidando da criança, não tinha nada a ver com isso, ele colocava a culpa nela. Ele começou a jogar as confissões e frustrações que ela tinha na cara dela, em momentos frágeis dela que ela tinha. E, né, no momento que ela se confessava com ele usava aquilo ali numa briga, porque ele sabia exatamente o ponto fraco dela. Então, normalmente, essas pessoas que abusam, elas são altamente manipuladoras. Elas conseguem, depois de tanto te falar aquilo, fazer fazer com que você acredite naquilo que você tá falando. E aí começa a agressão psicológica, né? O abuso psicológico, porque ele vai começando a colocar na sua cabeça que você não é boa. Isso foi o que ela me falou. Primeiro é a pressão com o corpo, depois a pressão pra transar quando mesmo ela não queria e falava abertamente que não queria. E aí a agressão psicológica que ele ficava colocando na cabeça dela que ela tava feia, que o corpo não tava legal, que tudo era culpa dela, e jogava todas as frustrações que ela em algum momento tinha falado com ele na cara dela nesses momentos de briga, e ela se sentia, tipo, péssima. E aí, o que aconteceu? Depois que ela viu, ela tava se sentindo muito mal, ela chegava e conversava com ele, olha, isso não tá legal, eu tô aqui, tipo, aí falou pra ele, eu tô me sentindo, olha as coisas que você tá falando pra mim, aí falava que ela não era boa em nada. E ela falou, não foi isso que eu pensei, entendeu? Que fosse ser assim, que fosse ter uma família. Eu sei como é, porque ela tem uma família que é bem unida, é grande. Então ela falou, nunca vi isso na minha família, então eu sei que isso não tá certo. Olha, como que uma pessoa que me ama tá falando isso pra mim? E aí o que acontecia, que também é um outro comportamento muito típico, quando ela falava em, sei lá, minimamente em terminar, ou quando ela se impunha, você fala assim, ele voltava atrás, aí ele virava tipo um cachorrinho, sabe? E falava, não, mas você é tudo que eu tenho, você é a pessoa da minha vida, eu não sei porque eu falei isso, eu tô nervoso, me perdoa, não vai mais acontecer, me desculpa, não foi minha intenção te magoar. E aí no dia seguinte acontecia tudo de novo. Depois, aconteceram casos mais graves, ele sempre jogava as coisas na cara dela, só que as brigas começaram a piorar e ela disse que ele começava a virar outra pessoa, ela falava que ele ficava batendo nas coisas, tipo mesa, cadeira, porta, jogava as coisas, mas assim, não chegava a agredir ela fisicamente. Só que, depois conversando mais à frente com ela, ela falou que ele deu um empurrão nela. E, gente, empurrão também é agressão. Porque com o empurrão você pode bater a cabeça e ficar ali no chão, entendeu? Deus me livre. Então, assim, não é legal e não tá ok também o empurrão. O empurrão também é agressão, gente, tá? Então, fiquem atentos pra isso. E ela falava que ele não tinha respeito nenhum. E outra coisa que eu queria falar também é isso. Gente, a base de um relacionamento é respeito. Se você não tem respeito, você não tem mais nada. Não adianta ter amor se você não tiver respeito. Porque se você não tem respeito por aquela pessoa, você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Porque você não tem consideração, você não tem respeito por ela. E tem que ter um limite. Todo relacionamento tem que ter um limite, porque senão vira bagunça, entendeu? Então, não adianta, às vezes, só o amor. Você tem que ter respeito, tem que ter outras coisas, tá bom? E ela falou que quando ele ficou muito agressivo assim, ela foi e resolveu sair, porque ela conversava com ele, e ele não, e tipo assim, nada mudava. O que aconteceu? Ela foi, saiu, voltou pra casa dela e foi conversar com a família. E aí, por que eu falei a questão da igreja? Porque quando ela foi procurar ajuda, falaram pra ela, pede a Deus, Deus é conselheiro, conversa com ele. Só que, gente, se você tá ouvindo que a sua filha, sua amiga, seu familiar tá passando por uma coisa assim,
que ela tá com medo da pessoa que ela tá ficando junto, com uma criança pequena, e mesmo que não tenha criança, gente, não é normal você ficar com medo da pessoa que você quer compartilhar a sua vida, entendeu? Enfim, são duas coisas que não podem acontecer. Como que você não vai dormir tranquilo do lado de uma pessoa que você tem medo, sabe? Então, se alguém chegar pra você pedindo ajuda, não faça isso. A pessoa tá precisando se sentir acolhida, ela tá precisando ouvir que ela não é doida, porque ele ficava botando muita pressão, muita coisa na cabeça dela, que depois de um tempo a pessoa acaba acreditando. E aí, o que aconteceu? Ela não teve êxito quando ela foi pedir ajuda na família dela, por causa dessa questão da igreja, falaram, porque Jesus é conselheiro e, enfim, conversa com Deus que ele vai resolver. Gente, enfim, eu acabei de dar minha opinião, né? Com essa volta dela poderia ter acontecido uma tragédia, mas enfim. Então, quando alguém te pedir ajuda, escute, tenta ajudar, procura, se for possível, não sei. Se ela chegar desesperada na sua casa, oferece a casa, liga pra polícia, pede ajuda também. Enfim, tenta ajudar ela do máximo possível, mas não manda ela voltar pra casa sem um conforto, sabe? Enfim, ela voltou pra casa sem essa ajuda, né? Que ela foi procurar. E uma coisa que eu achei muito legal dessa pessoa é que eu vi alguns vídeos antes de fazer antes de, enfim, conversar com ela, pra eu ter uma base também do que perguntar e do que falar. E tinha algumas pessoas que quando foram pedir ajuda, as pessoas apoiaram. E ela tentou pedir ajuda a várias pessoas. Ela tentou pedir ajuda pra família, ela tentou pedir ajuda pra amigos. E amigas dela também falaram, isso é normal, eu também passo por isso. Gente, não é normal você ser tratada mal, não é normal a pessoa ficar jogando na sua cara certas coisas, não é normal a pessoa que tá do seu lado te empurrar ou ficar socando coisas, ter um comportamento agressivo. E, assim, o legal que eu achei foi a persistência dela, porque ela, e também isso ajudou, por quê? Porque ela já tinha um conhecimento mais ou menos do que era um relacionamento abusivo. Ela é uma pessoa, assim, que eu nunca ia dizer que ela passou por isso, e não sabia, né? Enfim, descobri depois quando ela me contatou pra fazer esse vídeo. Então, assim, às vezes, a informação te ajuda em certos casos, por mais que você não consiga sair, porque ela frisou muito isso. É muito difícil você ver a situação, ela sabia que ela estava num relacionamento abusivo depois de um tempo, ela procurou ajuda, persistiu, mas às vezes ela não conseguia sair, porque ela era a pessoa, tipo assim, ela era muito apegada a ele, era a pessoa que ela amava e ela não queria acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. E, enfim, teve... outras pessoas falaram pra ela, isso é normal, eu também passo por isso. Gente, não é normal, não é normal, tá bom? Você merece muito mais. Não acredita quando eles ficarem falando, você nunca vai encontrar alguém que te ame como eu te amo. Vai sim, gente, vai sim. E você tem que colocar na sua cabeça que isso não é tratamento. E se for alguém que não te ama como ele, melhor ainda. Porque você merece coisa muito melhor. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que só ele... tipo assim, vai te tratar daquele jeito, vai gostar de você do jeito que você é. Não, até porque aquela pessoa não tá mais gostando de você. Ela tá simplesmente manipulando e te usando, entendeu? Então, ela falou pra mim isso, que é muito difícil você sair de um relacionamento abusivo mesmo quando você percebe que tá nele. E muitas pessoas, infelizmente, morrem, né? Porque não conseguem sair. E às vezes se torna uma coisa muito mais grave, como agressão física, perseguição, enfim, atropelamento, faca, tiro, tudo isso. E então, assim, é muito importante também essa questão do conhecimento. Ela sabia que ela tava, então ela foi procurar ajuda, ela persistiu na ajuda, por mais que essa amiga dela tenha falado que era normal, a família tenha mandado ela procurar Jesus, ela depois foi procurar uma psicóloga. E aí ela falava que pra ela, uma coisa que ela via muito e que ela não conseguia ser, que ela sempre pensava que era uma fase, que aquilo ia mudar, que ela ia conseguir fazer ele enxergar que aquilo não estava certo com a conversa. E uma coisa que a psicóloga falou pra ela, quando ela falou essa questão que ele era um pouco agressivo, que ele batia na mesa, que ele batia na porta, que ele batia a cabeça, que ele batia a mão,
Ela falou, pra você ser aquela mesa que ele tá batendo, é um pulo. E aí eu fiquei até em choque, assim, porque é verdade, gente. Você, quando tá com uma pessoa descontrolada, não tem... É um segundo, realmente. Às vezes é uma coisa que você fala ou um olhar que você dá. Você não, aquela pessoa tá desequilibrada na sua frente. Então é um segundo pra você ser aquela mesa ou aquela porta. E aí ela continuou indo pra psicóloga e tal. Tiveram outras questões de que ele jogava na cara dela, que ela tava em casa sem fazer nada, sendo que ela tinha uma criança pra cuidar. E ela nunca dependeu dele, mas ele falava porque incomodava ele, ela estar em casa. Sendo que, tipo assim, ele não cuidava da criança, alguém tinha que cuidar, né? Enfim. Questão dele usar o carro dela e ela ter que caminhar com a criança, tipo, quilômetros pra conseguir pegar um ônibus ou ter que ver a mãe dela. Ele começou a querer separar e falar mal da família, brigava com a família, achava que não estava certo ela ficar frequentando, ficava colocando ela contra a família, começou a olhar telefone, colocava ela contra os amigos, falava que não queria sair de casa, não deixava ela sair sem ele. Falava que usar batom vermelho era coisa de puta. Regulava as roupas dela. Falava... Nada que ela colocava tava bom. E aí ela disse que depois de um tempo ela começou a acreditar naquilo. E aí, pra não criar um estresse, ela começou a usar sempre a mesma roupa quando eles iam sair, que era um jeans e um moletom. E que ela falava que não valorizava nada. E, tipo, todo lugar que ela saía, ela usava aquela roupa. E porque simplesmente ele reclamava, ele falava que não era coisa de mulher direita, que ela não deveria se comportar assim, porque ela tinha um homem, ela tinha um filho, e certas coisas não eram de pessoas direitas, eram de pessoas fáceis. E ele começou com isso a isolar ela, então ela simplesmente ficava sempre em casa, cuidando da criança e tendo que cuidar da casa e ali pra satisfazer ele. Até que um dia, né, ela começou a procurar essa psicóloga, ela falava que tinha que andar, tipo, muito e tinha que ir com a criança também, porque depois de um tempo a mãe dela também não podia ir na casa dela, porque quando ele chegava podia dar briga. E com isso você vai se afastando dessa família, você vai se afastando das suas companhias e você fica naquele ciclo que o que acontece? Você acaba acreditando naquilo que aquela pessoa tá te falando. Só que aí ela continuou, ela falou que o comportamento dele sempre foi ficando cada vez mais agressivo, tanto que ela procurou ajuda na delegacia da mulher, mas falou que infelizmente não teve ajuda também, eles simplesmente lamentaram pela situação que ela estava passando. Mas o que eu achei bom nisso tudo foi que ela, apesar de todos esses nãos de sociedade, família, amigos, órgãos públicos, ela continuou persistindo, viu que estava num relacionamento abusivo e conseguiu sair. Uma outra coisa que ela frisou também, que impediu muito ela e que fez muito ela pensar antes de sair, era a pressão da sociedade, porque ela falou, nossa, eu tenho uma família, o que vão pensar, o que vão falar de mim, vão falar realmente que aconteceu tudo muito rápido, a minha família falou que não era pra eu ter ido morar junto com ele, e aí você não quer ouvir certas coisas e você não quer ser julgada, mas na verdade ninguém sabe o que tá passando ali, entendeu? E às vezes você arrisca a sua vida, literalmente, por pensar no que os outros vão falar, sendo que na hora que você precisa de uma ajuda, ninguém tá ali pra te ajudar. Então, uma outra coisa que eu queria falar isso, gente, é que só você que tá dentro do relacionamento sabe o que você tá passando. Eu, aqui com o Fran, a gente fala, a gente ri, a gente brinca, e vocês falam que a gente, o casal lindo, mas a gente também tem os nossos momentos. Então, assim, e ninguém mostra tudo pra ninguém, entendeu? Então, assim, só quem tá no relacionamento sabe o que tá passando ali dentro. Então, não fiquem se impedindo de tomar uma decisão. Eu sei que é muito difícil, porque a gente sempre fala, é porque a gente não tem que pensar, mas na prática, a gente tem que pensar nos outros, né? Mas na prática é muito difícil. Mas assim, você não pode arriscar a sua vida e qualquer outra coisa que seja o seu caráter, mudar o seu jeito por outras pessoas que, quando você precisar
isso aqui, ó, não vão te ajudar e não vão estar ali pra nada. Vão sim, ou se tiver, vai ser pra te julgar. Então, ela falou muito disso também, que era a pressão da sociedade e o medo do que os outros iam falar, freou muito ela. Demorou mais tempo, fez ela perder mais tempo para tomar essa decisão. E ela falava que realmente chegaram e falaram: nossa, mas você já não tá mais com ele? Você acabou? Você terminou? Gente, tipo assim, se a pessoa não quer falar isso com você, é porque ela não tá se sentindo bem. A gente não sabe o que o outro tá passando. A gente não sabe a batalha da outra pessoa. Então, vamos ter um pouquinho de empatia, um pouquinho de discrição também, porque se a pessoa não tá falando, é porque ela não quer. A gente não sabe o que tá por trás daquela situação, entendeu? E oferece ajuda, compaixão. Olha, se você precisar, né, o que eu puder fazer pra te ajudar, nem que seja um mínimo. Às vezes, gente, uma coisa que eu vi e ao longo da minha vida e em muitos desses casos, né, é que às vezes basta você ouvir. Às vezes a pessoa só tá precisando que alguém escute ela sem julgar, sem julgamentos. Porque já ela conseguindo falar, ela tá fazendo muita coisa. Porque é muito difícil, ela falava também que era muito difícil ela ver aquela situação, mesmo ela estando dentro, mas ela vê de fora e processar aquilo e conseguir contar para outra pessoa. E aí você quer fazer isso, você toma coragem, você conta para outra pessoa, para alguém chegar e falar: é normal, tá tudo certo, aceita, continua, pelo menos você tem um filho, uma família, sabe? Não tá tudo bem, não tá tudo bem, você merece muito mais. Sabe, você merece tudo de bom. Você merece tudo de bom. Você não merece ser maltratada. Você não merece ser forçada a fazer sexo com a pessoa que você não quer no momento que você não quer. Você não merece ficar ouvindo certas coisas que você se confessou com a pessoa e ela tá jogando as frustrações na sua cara no momento que é oportuno a ela. E você merece tudo de melhor. Você merece ser bem tratada. Você merece ser respeitada. Você merece ser querida bem do jeito que você é, entendeu? Então, outra coisa que eu queria falar também é isso. Não tente se encaixar em outra pessoa. Não muda o seu jeito por causa de outra pessoa, gente. Porque isso é uma coisa que custa muito caro e depois acaba que você se perde. E com isso, você depois não sabe quem você tá fazendo a coisa ali pra agradar a pessoa, mas nunca vai tá bom, porque não é você, entendeu? E o problema não é você, o problema é a pessoa, sabe? Ela falava isso também, que depois de um tempo ela acreditava nas coisas que ele falava. Mas, gente, a vítima nunca é a culpada. A vítima nunca é a culpada. A vítima nunca é a culpada. Você não tem culpa de nada. Você tá sendo abusada psicologicamente, você tá sofrendo, né, um abuso, uma agressão, e a culpa não é sua. Essa pessoa, né, desse caso que eu estou contando, esse companheiro dela que abusava dela, tipo, né, que era o abusador do relacionamento, ele tinha questões mais resolvidas do passado dele. E isso também é muito normal, a pessoa não ter um equilíbrio mental, emocional dela mesma e querer jogar a responsabilidade dela na outra pessoa, porque ela não é bem resolvida com as questões dela. E ela falava isso pra ele: vai se cuidar, vai procurar uma ajuda. Isso tudo tá acontecendo porque você tem questões mais resolvidas. E ele fala: não, isso não é pra mim, eu tô bem. Mas depois ele falava que tinha, sim, problemas. Então, o problema tá naquela pessoa, entendeu? E não tá em você. Outras pessoas podem falar: você não escuta, o problema não tá em você. O problema é da outra pessoa que tá te abusando, que tá querendo te diminuir, que tá querendo fazer você se sentir um lixo, uma coisa, sabe? E você não é isso. Você merece muito mais. Você merece o mundo inteiro. E depois ela tomou uma decisão, porque aconteceu uma coisa bem grave. Enfim, ele meio que quase sequestrou ela. Quase não, ele sequestrou ela por algum tempo. Ficou rodando com ela, não deixou ela sair do carro. A criança estava no carro, falou que ia sumir com ela, que ia deixar ela num lugar que ninguém ia achar. E aí ela ficou com muito medo, porque ela falou que normalmente o jeito que ela falava com ele e ele se acalmava quando estava em situação muito grave não estava funcionando. Ele falou que se ela pegasse o celular e ligasse para alguém, que ele ia acabar com a vida dela. E ela falou que só depois dessa vez, que foi uma coisa muito séria, que quando ela chegou em casa, ela tentou ligar, pedir ajuda para pessoas próximas, né, que ajudaram ela. Ela teve que inventar uma história
pra enrolar ele quando eles voltaram pra casa. E aí, depois desse episódio, ela resolveu sair de casa porque ela viu que a situação tava muito feia. E ela conseguiu. E ela falou, não é isso que eu quero pra mim. Eu tô num relacionamento abusivo, sim. Não é essa a minha visão de família que eu tenho. E eu sei que eu mereço muito mais do que isso. E... enfim, ela, claro que em meia hora de vídeo não vai dar pra eu contar tudo que ela falou e não tem como eu resumir toda a história dela. Ela me falou muitos mais casos, muito mais coisas, mas o que eu queria alertar eram essas coisas. Não deixe de fazer coisas que você quer, não se encaixe no padrão de outra pessoa. Não tá tudo bem a pessoa ser super ciumenta, não tá tudo bem a pessoa querer controlar suas roupas, falar que usar batom vermelho é coisa de gente fácil. Não tá certo. Quando você vê isso, foge, Mulher Maravilha, foge, que isso daí vai ser, assim, um perrengue na tua vida, entendeu? E você usa a roupa que você quiser, gente. A gente tá, olha aí, 2019, sabe? E se a pessoa não tá tranquila com isso, o problema é dela, que ele fica sozinho, entendeu? E às vezes as pessoas se confundem muito falando, isso é tudo demonstração de amor. Não é, não é. A gente tem que parar com essa coisa de romantizar ciúme, de romantizar ele tá me protegendo, ele não quer que eu fale com fulaninho porque é fofo. Não é legal, ele tá querendo te isolar pra você ficar dependente dele e ele poder te manipular. Então, assim, procura ajuda, fala com o máximo de pessoas que você pode conseguir. Eu falei com ela, qual o conselho que você daria? Ela falou, por mais que eu, mesmo sabendo que eu tava num relacionamento abusivo, demorei um tempo pra sair e foi difícil eu falar aquilo pra outra pessoa, ela falou, fala. Quando você perceber e você vê que tem alguma coisa que tá errado, fala com alguém, porque aquela outra pessoa pode te ajudar e pode te dar uma direção, uma palavra que for, que vai ser um empurrão pra você sair daquele relacionamento. 2, enfim, gente, se alguém daqui for de igreja e alguém teve confissão, que alguém tava passando por esse relacionamento, por essa situação, por favor, não fala que Jesus é conselheiro. É sim, eu acredito, mas se a pessoa tá ali desesperada na sua frente, não manda ela pra casa com aquela pessoa que ela tá morrendo de medo, sem dar um amparo pra ela e falar que aquilo é normal, que na família é assim. Gente, a gente não tem que aceitar tudo, sabe? A gente não tem que aceitar tudo. Terceira coisa, não fique baseando suas decisões com medo do que a sociedade vai achar. Bota uma coisa na sua cabeça, sempre vão te julgar. Você fazendo bem, você fazendo mal. Então, veja o que é o melhor pra você. Só você sabe o que você tá passando, tá bom? Procure ajuda e a culpa não é sua. Você merece o melhor da sua vida. Quero mandar um recado especial pra você que se disponibilizou a fazer esse vídeo pra mim. Você é uma pessoa incrível, cheia de luz, com uma energia incrível, que eu não sabia que tinha passado por todas essas coisas que você me contou nesse dia. Enfim, muito obrigada pelo seu... vou ficar um pouquinho emocionada, né? Muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou. Eu sei que não é fácil ficar falando essas coisas, mas, enfim, eu espero que esse vídeo ajude outras pessoas. Eu sei que foi por isso que você se propôs a falar comigo também, porque você queria que outras pessoas soubessem disso. E muito obrigada, eu te desejo o melhor na sua vida e você é uma pessoa incrível, você vai encontrar uma pessoa maravilhosa pra ficar do seu lado e do seu lado do seu bebezinho. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado pelo menos uma pessoa, sabe, que tá vendo e tá passando por isso. Se você conhece alguém, compartilha esse vídeo, pode ser útil. E, enfim, queria ter feito um pouco mais curtinho, mas eu tava querendo contar a história dessa pessoa também. E talvez os exemplos que eu dei podem ajudar outras pessoas, né? Então é isso, gente. Um beijo. Mulher, você merece o melhor, homem também. E o relacionamento abusivo também não é só a questão de casal, tá, gente? Tem questão de família também, tem questão de amizade. Então, vamos ficar alertas. E se você tá desconfiando disso, procura vídeo, pede ajuda, começa a ler um pouquinho sobre o assunto, que talvez você vai se identificar em alguma situação e talvez ter força, encontrar pessoas que já tenham passado ou que passem por isso pra sair, tá bom?
Se você já passou por algum, enfim, relacionamento abusivo também e quiser compartilhar aqui embaixo que possa ajudar, que você acha que vai ser útil pra alguém, pode deixar, tá bom? Beijo, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com alguém que você acha que possa ajudar. Um beijo. Gente, se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.